Quanto mais ao povo a alma falta, mais a minha alma atlântica se exalta. E em torno, e em mim, num mar que não tem tempo ou espaço, vejo entre a cerração teu vulto baço que retorna. Esse poema aqui foi escrito por um dos maiores poetas da língua portuguesa de todos os tempos, talvez o maior de todos, Fernando Pessoa. E ele trata exatamente desse poema da volta do adormecido, do escondido, de El Rei Dom Sebastião, o salvador de todos. Daí você vê a importância que Dom Sebastião exerceu no início, lá no século XVI para Portugal. Foi uma influência muito forte, exatamente porque Portugal, naquela época, e com o desaparecimento do El Rei Dom Sebastião, Portugal estava sob o jugo da coroa espanhola. Isso em Portugal se explica. Ou seja, a espera de um libertador era uma coisa quase que patriótica. Quase não, era patriótica. Isso em Portugal se explica. Agora, você vê que aqui no Brasil isso não teve nenhuma influência sobre as elites brasileiras quando o fenômeno do sebastianismo chegou aqui. Não teve nenhuma influência. Ela teve influência justamente entre os pobres, entre as pessoas necessitadas, entre as pessoas que reclamavam por justiça. De repente, reverberou aquilo que estava em Portugal até o Brasil, esse grito de libertação. E aí se desenvolveu entre essas comunidades, tanto aqui na Pedra do Reino quanto em Canudos, uma espécie de comunismo primitivo, uma igualdade para todos, tudo era repartido. Canudos, inclusive, aí a coisa ficou muito séria, mas porque precisou mobilizar o exército brasileiro para enfrentar um outro exército esfarrapado de fanáticos armados de facões, de enxadas, de paus e de mosquetões antigos. Seja bem-vindo à Pedra Bonita, a Pedra do Reino, o Reino Encantado. Neste local, mais de 300 pessoas, homens, mulheres, crianças e idosos, pessoas sem esperança nenhuma, analfabetas, se reuniram em torno de uma promessa. Dias melhores virão, sem seca, sem fome, dias de muita fartura, quando El Rei Dom Sebastião regressar e fundar um reino bem aqui no interior do Brasil. Essas pedras seriam as torres de uma grande igreja ou um palácio, o símbolo do novo reino que estava encantado. Então, num furor primitivo, capaz de desencavar o pior da condição humana, deu-se início a uma das maiores carnificinas da nossa história. Em 2 dias apenas, 53 pessoas foram degoladas, 30 crianças, 12 homens, 11 mulheres. O sangue das vítimas foi usado para lavar as pedras, para desencantar a grande igreja, o grande reino de Dom Sebastião. Quem foi o autor dessa façanha? Essa façanha de convencer as pessoas a oferecerem o pescoço ao facão. Conta-se que muitas dessas pessoas essas vítimas se apresentavam voluntariamente para serem degolados. Muitas delas, inclusive, se atiraram das pedras com seus filhos, netos nos braços. Pouco se sabe do responsável, na verdade, dos responsáveis, porque era uma família inteira que estava engajada, que estava à frente desse movimento.
O nome do líder era João Antônio dos Santos, que se proclamou o primeiro rei. Por que primeiro? Porque daqui a pouco eu vou explicar. Ele se proclamou o primeiro rei e era uma pessoa muito, muito inteligente no sentido de que ele sabia convencer as pessoas. O que se sabe é que ele andava pelas feiras aqui do sertão, principalmente a feira de Vila Bela, a antiga Vila Bela, hoje Serra Talhada, e ficava mostrando para as pessoas umas pedrinhas que ele dizia que eram pedras preciosas e que foram encontradas nessa região e que, segundo ele, essas pedras faziam parte de um tesouro bem maior. Consta também, segundo os testemunhos da época, que ele andava pela feira carregando um folheto de origem portuguesa, e esse folheto falava da questão do Dom Sebastião, do El-Rei de Portugal, desaparecido na África. O melhor trabalho sobre esse episódio foi escrito por Antônio Ático de Souza Leite. Ele era um erudito paraibano e ele escreveu essa obra em um opúsculo, na verdade, uma pequena obra, mas com muitas informações. Ele escreveu em 1898, ou seja, 63 anos depois dos acontecimentos aqui em Pedra Bonita. Então, ele reuniu também muitos depoimentos, ele baseou tudo que ele escreveu em depoimentos de algumas pessoas que ainda que sobreviveram à chacina aqui. Embora Antônio Ático não faça nenhuma menção de quem seria o autor desses folhetos que esse João Antônio carregava, eu tenho um palpite a respeito. Eu acho que se tratava de partes ou conteúdo integral, mas alguma coisa relacionada às trovas de Bandarra. As trovas de Bandarra foram escritas por um autor que se chamava Bandarra. Ele era um sapateiro, na verdade, português, que era, ao mesmo tempo, ele era tido como uma espécie de profeta, de adivinho. Era uma figura bem mística. Ele sofreu, inclusive, forte censura lá em Portugal, mas ele escreveu as trovas de Bandarra contando essa possibilidade, essa mágica de Dom Sebastião ressuscitar das areias do deserto, onde desapareceu, e voltar para salvar Portugal. Olha, a influência de Bandarra foi tão forte que chegou ao o padre Vieira aqui no Brasil e, como eu disse no começo, também influenciou as obras de um grande poema de Fernando Pessoa. Então, o sebastianismo para essas pessoas, como eu já expliquei, era algo libertador, era assim, representava sair do jugo, do domínio espanhol, e representava para Portugal o que foi o rei Arthur para a Inglaterra e o Frederico Barbarossa para a Alemanha. Segundo consta, alguns fazendeiros da região, pelo sim, pelo não, vai que é verdade, ajudaram os fanáticos com dinheiro e gado para alimentação. Mas quem foi chamado para botar ordem nas coisas em primeiro lugar foi a igreja. Um missionário, Francisco Corrêa, pelos documentos da época, ele passou um bom sermão no primeiro rei da Pedra do Reino, o autor intelectual disso tudo, o João Antônio dos Santos. Pelo jeito, foi uma reprimenda dura, pois o tal rei não só entregou as pedras preciosas fajutas que ele carregava, como também abdicou e resolveu ir embora. Mas nesse ponto ocorre algo muito curioso. É que ninguém arredou o pé da Pedra do Reino. E outro rei ocupou o trono, um dos seguidores, chamado João Ferreira, um personagem sobre o qual pouco se sabe, a não ser que era o mais sanguinário de todos. Foi ele quem incitou as pessoas a se oferecerem para o sacrifício. Ele criou um clero próprio, fazia casamentos e reivindicava o direito de ser primeiro a se deitar com a noiva. Ele dizia que quem se sacrificasse renasceria rico, quem fosse negro renasceria branco. Nessa loucura, mães entregavam os filhos, pais se atiravam das pedras com os filhos no colo, como eu já contei, e nessa carnificina, o rei João Ferreira resolveu, de repente, sacrificar Isabel, a irmã do primeiro rei, e ela estava grávida.
Segundo os relatos, quando Isabel foi degolada, ela sentiu as contrações das dores do parto e a criança que nasceu rolou pelas pedras. A degola de Isabel acabou precipitando a queda do rei João Ferreira no mesmo frenesi de sacrifícios que, segundo as testemunhas, duraram 2 dias. É que Pedro Antônio, irmão do primeiro rei, portanto, irmão também de Isabel, ele subiu numa pedra e lá do alto disse ter recebido a mensagem de Dom Sebastião dizendo que faltava um sacrifício, justamente o sacrifício do rei João Ferreira. E de repente, feitiço virou contra feiticeiro. João Ferreira tentou escapar, foi cercado pela multidão e teve a cabeça decepada. Um vaqueiro que se chamava José Gomes e que trabalhava com o coronel Manuel Pereira da Silva, sim, o Pereira, os mesmos da mesma família Pereira, que naquele ano iria travar uma guerra com a família Carvalho. Pois bem, esse vaqueiro José Gomes, ele conseguiu fugir e ir a pé, todo rasgado, se rasgando pela caatinga. Ele foi a pé até onde estava o coronel e contou o que tinha acontecido, o massacre que havia ocorrido na Pedra do Reino. E então o coronel, que era também o chefe de polícia local, primeiramente ele nem acreditou no que ouviu, o massacre daquele ocorrendo ali perto. O que ele fez? Ele armou imediatamente um bando de 30 homens bem armados para ir até o local, mas antes ele mandou alguém ir buscar reforço, porque ele imaginou, pela quantidade de pessoas que estavam envolvidas nisso, ele imaginou que ia ser uma batalha grande. Então ele mandou buscar ajuda do irmão, que era um outro chefe político também, chamado Simplício Pereira. Eu já falei sobre ele em episódio passado, que não era flor que se cheirasse, era um homem muito bravo, para que o Simplício Pereira se encontrasse com ele em determinado local para que juntos fossem até a Pedra do Reino. Então ocorreu um contratempo num lugar parecido com esse. É que o coronel parou com sua tropa para esperar o reforço que estava chegando, para esperar o reforço que estava a caminho. Ele parou, ao que consta pelos relatos que ficaram, ele parou embaixo de uns pés de umbus que na época estavam verdes, verdejantes, e esperando o reforço. Mas acontece o seguinte: apareceu de repente, do nada, o rei Pedro Antônio, o rei lá da Pedra do Reino, à frente do seu séquito. E que séquito era esse? Ele estava acompanhado de mulheres, crianças e muitos homens armados de enxadas, paus, foice, o que você imaginar de coisa perfurante. Então, a partir daí, se iniciou um combate mano a mano, ou seja, foi uma luta feroz, porque não deu tempo do coronel e sua tropa pegar as armas, engatilhar e apontar. A coisa já começou numa garra, no segura, e foi muito sangue que derramou nesse momento. E então ocorreu uma tragédia. Desse combate mano a mano, resultaram mortos 2 irmãos do coronel, Cipriano e Alexandre, além de muitos feridos da parte dele. Foi realmente um combate sangrento. Morreram também no combate o rei, mais 16 pessoas dos seus séquitos, inclusive algumas mulheres, e os que fugiram foram perseguidos e trucidados pelo coronel, pelo reforço, pelo Simplício Pereira, que finalmente apareceu e acabou com o resto. E o primeiro rei, o João Antônio, o que foi feito dele, aquele que fugiu? Ele estava longe dali dos acontecimentos. Mas o Simplício Pereira mandou seus homens ir atrás dele, caçar de qualquer maneira. E os homens cumpriram a missão. Ele foi feito prisioneiro e a ordem era trazer para Vila Bela, atual Serra Talhada, antiga Vila Bela, escoltado
e onde ele seria julgado ou não. Aí aconteceu um fato curioso. Os caminhos naquela época eram longos, demorava dias para serem percorridos. E no caminho, os cabras do Simplício Pereira adoeceram, mesmo carregando o prisioneiro. E aí eles ficaram com medo, esse era um medo real naquela época, eles ficaram com medo de morrerem durante a caminhada. Aí o que é que eles fizeram? Resolveram matar o João Antônio e cortar a orelha dele. E então, um belo dia, esses dois homens, depois que se recuperaram, chegaram à fazenda do Simplício Pereira e entregaram o troféu, a orelha do primeiro rei morto. Era o fim oficial dessa tragédia, dessa loucura, fruto de um sebastianismo translocado na Pedra do Reino, na Pedra Bonita. Em carta datada de 25 de maio de 1838, uma carta dirigida ao presidente da província de Pernambuco, Francisco do Rego Barros, o prefeito da comarca de Flores, que Flores abarcava toda essa região aqui, inclusive de Vila Bela, o prefeito Francisco Barbosa Nogueira informou o seguinte: sobreviveram e restaram prisioneiros 3 homens, 9 mulheres e 2 meninos. Os adultos, diz ele, eu fiz entrega ao juiz criminal. Os 12 meninos eu entreguei ao juiz civil para mandar distribuir às pessoas que possam educá-los.